Bem-vindos ao podcast Ver Aliança, podcast feito para casais. E hoje a gente está aqui com um convidado especial, um convidado internacional agora, né? É, chiquérrimo. Que sou o primeiro internacional. Primeiro né? internacional. Tá vendo? Colômbia para o mundo Da inteiro. Colômbia para o mundo. né? Nosso queridíssimo Padre Daniel. Muito obrigado. obrigada pelo sim do senhor. Tá, eu estava até agradecendo a ele que a gente fez um encontro de casais e que a fala dele me marcou muito. Então, assim, que hoje a gente possa levar um pouquinho do que o senhor falou para nós, para tantos casais que nos assistem. Claro. Não, e eu sou quem devo agradecer. Eu sempre falo que toda esta participação na vida de muitas famílias, e especialmente acompanhando, escutando tantos casais, é um verdadeiro alimento para a minha vocação. Geralmente, a nível cultural, pensar o padre não casa, o padre não tem família. Ou muitos de nós, como missionários, já entraremos na apresentação pessoal, mas como missionários, a gente sai da nossa família, né? Sim. Eu já tenho mais de 27 anos que não moro com minha família. Então, pode dizer, que sabe ele de família, de casal, né? de vida matrimonial. Mas a oportunidade de poder compartilhar com pessoas como vocês, que buscam o céu, que seguimos ao mesmo Senhor, que queremos realmente viver nossa vocação com plenitude, é um alimento, é realmente poder construirmos juntos esse caminho. Então, eu só que devo agradecer o convite, né? Esperamos estar à altura dos episódios passados. Não, com certeza, com certeza. E assim, Padre Daniel, conta pra gente, você falou aí que tem 27 anos que não mora com sua família. Exato. E como é que foi? Como é que o senhor saiu da Colômbia? Como é que começou lá na Colômbia esse chamado, essa vocação? Bom, na verdade foi um processo longo, inicial, né? Deus teve que me cativar, teve que me conquistar, porque eu comecei só para uma apresentação geral, Padre Daniel Inestrosa, algumas pessoas têm alguma dificuldade com o sobrenome, da Colômbia, sou o menor de 3 filhos, o caçula. Sim. E sempre num contexto católico, graças a Deus. Foi sempre uma família, a formação do meu pai foi católica, minha mãe muito praticante. E era a coluna da religiosidade dentro da família, da fé. A que foi instaurando as tradições, o terço diário, muitas devoções dentro da família. As celebrações espirituais como Natal, Páscoa, as missas, a gente ia a todas as missas possíveis. Então, bom, meu pai, ele não era muito praticante, mas ele apoiava 100%. Né? Muito engraçado, porque quando chegava domingo, meu pai, deitado aí na cama, ele trabalhava, era advogado, trabalhava no governo. E então, final de semana era um momento de descanso, e ele estava aí, deitado, muitas vezes assistindo o jogo de futebol, e começava a gritar lá pelas 5:30 da tarde. Isabel Cristina, já foi para a missa? Minha irmã maior, mais velha. Já fui, ok. Jorge Mário, meu irmão do meio, já foi para a missa? Ok. Daniel, já foi para a missa? E aí dependia, sim, não, dependendo do dia. Tem que ir à missa, vamos para a missa. E nós dizíamos, e você já foi para a missa? Eu fui coroinha de criança, já fui a muitas missas quando era pequeno. E a 2, 3 missas por dia, então já não ia. Ia fazendo um crédito. Exato, estava no crédito, no lucro. Mas apoiava muito o que minha mãe falava. E quando minha mãe dizia, hoje rezamos todo o terço em família, meu pai, se estava em casa, porque chegava tarde do trabalho, ele rezava com a gente. Eu tenho memórias de meu pai rezando com a gente. Ele já faleceu há alguns anos e foi muito providencial. Já depois de se aposentar e por algumas situações difíceis dentro da família, não dentro da família, coisas de fora que atingiram a família. Meu pai se aproximou muito da fé, começou a rezar o terço todos os dias, a estar muito presente também na Eucaristia. E foi algo muito providencial, que espiritualmente, mesmo que foi uma morte repentina, não estávamos esperando, mas Deus estava esperando já, e foi muito bonito. Mas tudo isso a partir de uma vida familiar. Aí foi onde eu escutei o chamado de Deus. Inicialmente não ao sacerdócio, inicialmente foi a aventura de viver. Porque eu tinha 13 anos e um padre boliviano visitou a minha escola, e eu estava no 8º ano, e falou sobre um seminário em outra cidade, Medellín, muitos conhecem aquela cidade, e que lá tem um seminário onde os meninos estudavam na escola normal, mas já com uma orientação vocacional.
E a gente não estava entendendo nada do que ele falava. Mas começou a mostrar fotos, né? E vídeos, né? E eram uns campos de futebol, uma piscina enorme, uns prédios lindíssimos. Eu estava encantado, falei, oh, não sei o que você falou, mas eu quero ir lá. Eu quero ir. E era outra cidade, que era Medellín, que era uma das principais cidades Sim. da Colômbia. E meus pais permitiram, depois de conhecer o Padre Santiago, e eu fui e me encantei pelo local, pelo estudo. Dos grandes presentes que minha família deu, além da fé, foi o estudo. Era algo que meu pai, para ele, era um mandamento, talvez por acima, talvez o terceiro mandamento, depois de amar a Deus sobre todas as coisas e não jurar, era o estudar. Para ele isso era algo irrenunciável. E então a gente valorizava muito o estudo. E quando eu fui lá nesse seminário, era algo central. E convivendo com padres e pessoas de outros países, me encantou. E eu entrei por esse motivo. 6 meses depois, tive a oportunidade de continuar meus estudos na Argentina. Com 14 anos, eu saí da Colômbia e fui para a Argentina. Sozinho, né? Sem a família. E aí continuei dentro do contexto também do seminário menor, mas sempre estudando e me envolvendo e conhecendo e me apaixonando pela vida, né? Porque quando eu pensava no sacerdócio, eu não entendia o que era isso ainda e não me atraía, né? Sempre também sentia esse grande chamado, a vida matrimonial, filhos, uma vida profissional, dinheiro, viagens, tudo isso. E com 16 anos eu não sabia o que fazer ainda e me propuseram, por que não entra no noviciado e continua seu discernimento? Bom, para resumir a história, com 21 anos foi que eu decidi ser padre. Já tinha 8 anos de caminhada aí, né? Já tinha 8 anos dizendo, vamos curtir a vida, estamos viajando, estamos estudando, estamos conhecendo um monte de pessoas e lugares, mas ainda não tinha o questionamento. Sim. Foi com várias experiências que Deus já me colocou diante da decisão de, ok, o que vai fazer com sua vida? E me lembro, naquele ano, foi de muito discernimento, diálogo com meus formadores. E a conclusão foi, ok, agora sim vou entrar de coração. Ainda para ver o que Deus quer, mas agora eu quero. Sim. E aí começou de uma forma mais séria. E a formação no sacerdócio foi na Argentina? Não. Aí foi o início, foi a entradinha. Já depois eu voltei para a Colômbia, fiquei 2 anos aí e já comecei dentro da nossa comunidade, que somos os Legionários de Cristo, precisamente por essa identidade missionária. Somos formados em diversas áreas e em diversas até culturas para poder ter essa visão e essa experiência humana, que obviamente a partir da vida de oração, na vida de graça, nos permite estar um pouco mais à disposição das necessidades da igreja, né? Então a gente pode trabalhar em lugares ou com diferentes setores da sociedade que dependendo também das habilidades pessoais, mas que com a formação já temos uma boa base. Então eu estudei e fiz a primeira faculdade na Espanha. Depois comecei a segunda, a filosofia nos Estados Unidos. Depois fiz um período de 3 anos de missão, dos quais 1 ano foram na Venezuela. E depois fiz um mestrado e fiz a teologia em Roma, Itália. Nossa, Olha. estudou bastante em vários lugares Em diferentes. vários lugares diferentes, foi bem E o interessante. primeiro colégio já era do Reino Cristo? Sim. Lá em Na Argentina. em Medellín. Bem, Medellín, já era Medellín. do Reino Cristo, sim. Ah, tá. Então toda a caminhada... Foi dentro reino. da espiritualidade do Reino Cristo. E lá na curiosidade minha, aqui na Colômbia, aqui nós temos a nossa padroeira, Nossa Senhora de Aparecida. De Aparecida. Né? No México e dos legionários tem Nossa Senhora de Guadalupe. Ajá. E na Colômbia? Nossa Señora, bueno, en español, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Chiquinquirá. Es Chiquinquirá, parece. Chiquinquirá é uma região de uma cidade chamada Boyacá. E lá é uma aparição, tem toda uma história muito bonita. De uma aparição, foi uma pintura que mandaram fazer em um tecido de café, né? Desses sacos de café que eles É um linho onde bem grosso, secam né? o café. E alguém mandou fazer aí uma imagem de um tecido parecido de uma Nossa Senhora del Rosário com o menino Jesus. E a história conta que depois essa pintura foi largada, se perdeu, foi usada depois para secar café,
porque uma região muito cafeteira. E uma mulher muito simples viu a imagem e reconheceu que era de Nossa Senhora, então resgatou ela e colocou na sua casa. E com o tempo a imagem foi cobrando uma vez mais a cor, recuperando a cor. Olha. De uma forma espontânea, né? Sim. Milagrosa. E já até que recuperou totalmente a cor. E agora é a imagem que está em veneração, lá em Chiquinquirá. Chiquinquirá é a cidade, né? Que legal. Então, por isso, Nossa Senhora Rosário de Chiquinquirá. Legal. E aí o senhor virou sacerdote. E virei sacerdote 21 em anos. 2017. 17, não, mas 21 Ah, não, foi 21 quando... anos foi quando ele discerniu Com e decidiu 32 ser. anos. Com 32. Uhum. 11 E anos. quando o senhor recebeu a ordem, o senhor estava onde? Itália. Itália. Eu já trabalhava aqui no Brasil, Já só que em trabalhava Santa aqui. Catarina. Tá. E aí, obrigado, Santa Catarina, porque eles me receberam, né? Quando eu cheguei aqui no Brasil, a primeira missão foi trabalhar em Joinville. E foi muito... E aí já, isso que eu O senhor já comentava falava no início. português assim? Não, eu cheguei... Não, era muito cruel. Não, eu cheguei e por motivos de algumas dificuldades, eu comecei a morar sozinho por um tempo. Estrangeiro, não conhecia a língua. Agora já mais ou menos dá para entender, mas só Duolingo e foram apenas umas 5 aulas, porque cansei desse tlim, tlim. Já falei, não, esqueça. E comecei a trabalhar. E aí, entrando no tema, isso que eu comentava no início, a vida matrimonial, a vida familiar tem sido para o meu sacerdócio grande, não só consolo, estímulo, até uma proteção. Porque eu cheguei e estava sozinho. Minha comunidade morava em Curitiba e eu semanalmente ia um dia e voltava, Mas a maior parte do tempo estava sozinho. E quando eu cheguei, muitas famílias, especialmente do Reino Cristo, mas de outras comunidades da vida paroquial, me acolhiam, né? E me acolhiam mesmo por generosidade, porque não entendia nada do que eu falava, eu não entendia nada do que eles falavam. Eu era seminarista ainda, não tinha muito o que oferecer, não tinha sacramentos, nem conselhos, porque, enfim, não entendia. Mas o carinho, primeiro a fé, né, que nos unia, esse espírito de igreja, essa comunhão espiritual. Mas depois, a generosidade deles, a vida familiar deles, essa generosidade, às vezes, para sustentar em coisas como alimentação, né? Para conhecer a cidade. Foi muito bonito, muito bonito. E então aí fiz 1 ano e meio de missão, como seminarista ainda. E concluído esse ano e meio, ordenei diácono, depois sacerdote. E quando fui ordenado sacerdote, fui transferido aqui em Brasília. Ah, veio direto para Brasília. Aham. E o senhor está aqui desde? 2018. Desde 2018. Eu fui ordenado em dezembro do 17. E desde fevereiro do 18 estou aqui em Brasília. Que coisa boa. Que bênção que a gente tem de ter o senhor aqui conosco. E aí, o senhor falou, sempre muito próximo de casais, de famílias, né? E a gente até conversou rapidamente ali de como o casal deve se conduzir para... Porque a gente tem que buscar o céu, né? Aham. E como casal, eu acho que eu tenho, né, com muita humildade, a obrigação de ajudar a minha esposa a chegar ao céu. E ela também, né? Ela deve ser. E ela também, de me ajudar. E assim, isso é verdade? A gente realmente é o casal, um precisa do outro para chegar ao céu? Como é que é isso? Olha, existe uma frase que uma vez eu li, e é de uma carta, se chama Familiaris Consórcio. E tem uma frase aí que fiquei muito gravada, eu vou parafrasear literalmente, talvez é diferente, mas a ideia era a seguinte: a união entre o homem e a mulher é a obra-prima de Deus para revelar o seu amor. Eu gosto disso de obra-prima, primeiro porque lá na Espanha eu estudei arte e me apaixonei por aquelas coisas de arte. Mas obra-prima, ou seja, de tudo que Deus faz, né? O melhor é a vida conjugal. É onde Ele revela o seu amor, a sua comunhão de amor, a fecundidade do seu amor. Então, sim, se quando a gente pensa a união do homem e a mulher não é uma questão de circunstância, né? Não é talvez a flecha do Cupido que faz sei lá o quê. Não é simples contrato de vamos nos ajudar, vamos encarnar o amor de Deus no mundo.
Eu muitas vezes repito isso nas homilias, quando estou sendo testemunha do matrimônio. Eu falo que hoje Deus está criando uma nova forma para encarnar o amor que Ele tem pela humanidade. E essa encarnação do seu amor eterno, total, fecundo, fiel, se transforma em um homem e uma mulher. Aí, nesse matrimônio, nessa jovem que apenas estão descobrindo a vida, nessas boas intenções, nessas fragilidades, aí onde Deus diz, eu vou revelar mais um novo vínculo com o meu amor, né? Aí eu vou revelar uma nova forma como eu vou amar a humanidade. Enfim, é algo muito forte. Né? Por isso eu fico muito, muito, muito triste quando se trivializa a relação, primeiro antes, a relação de namoro, e depois os diversos passos. Né? Quando se trivializa, se superficializa, se trata de uma forma tão descartável a relação primeiro entre amizade, homem, mulher, depois o namoro, o noivado, porque estamos reduzindo esse vínculo, essa oportunidade de revelar o amor a Deus a algo descartável, né? E não é. E de jeito nenhum, de jeito nenhum. Porque quando você percebe que nesse ato de liberdade de um casal, de estar juntos para se acompanharem ao céu, eles sabem que não vai ser suficiente. Eles sabem que podem ser duas pessoas que estudaram tudo, que fizeram cursos, que podem ter uma vida de piedade lá nos céus, mas que não vai ser suficiente. Precisa a presença de Deus. Sim. Precisa a graça de Deus que diz, vocês serão no canal no qual eu vou realizar um projeto. E nesse projeto vocês vão fazer parte. Né? Eu gosto muito eu já comentava isso antes de começar aqui, mas uma das passagens que para mim sempre é fonte de meditação e de entusiasmo, aquele capítulo 8 de Tobias, do livro de Tobias, do livro bíblico. Eu super recomendo a todos os casais lerem juntos o livro de Tobias, todo o livro. Mas esse capítulo 8 é uma joia, porque sintetiza não só o projeto de Deus, mas também aonde que esse amor se encarna, a realidade humana, que é toda caótica, né? Sim. Que está cheia de emoções, de paixões, de desejos, de projetos bons e de muita fragilidade. Então, vale a pena. Aí, com o tempo, talvez eu vou fazer referência a esse capítulo. Mas é isso. É um Deus que se apaixona pela nossa humanidade a ponto de dizer, vocês vão ser um canal no qual o meu amor vai ser presente. Então, toda essa vida conjugal não é simplesmente um tentar manter juntos, tentar de educar os filhos. Algo muito mais potente. É estar à escuta de um Deus que diz, Senhor, como teu amor pode estar presente aqui, enquanto a gente planeja umas férias, enquanto a gente está escolhendo, não sei, a atividade do final de semana. Estamos indo ao mercado, decidindo se eu vou hoje e você vai amanhã. Em tudo isso se encarna o amor de Deus. Não sei se foi muito abstrato. Não, foi perfeito, eu estou aqui admirado. Eu também estou precisando assim, atenção. A gente sempre repete isso, né? Que a gente faz para outros casais, mas a gente está aqui na fonte, então a gente fica, né, aproveitando aqui cada palavra que a gente escuta. Às vezes eu meio que me perco na reflexão, e você vai ter que dizer, ei, não estávamos falando disso. Não, foi ótimo. Então, sim, como para responder a sua pergunta, é verdade. Deus, nosso Senhor, no matrimônio, o homem e a mulher, né, a vida conjugal é um caminho para chegar ao céu e deve ser uma ajuda, né? Tanto assim que o Gênesis começa com isso, né? Sim. Buscar uma ajuda adequada para o homem e criar a Eva, né? E entre os dois, realmente manifesta nessa presença da Trindade. Né? Legal. Você vai trazer pra gente aí uma... Não sei, não, eu não quero catequizar de uma forma, senhores e senhoras. Não. Eu quero que seja algo espontâneo, conversacional, mas não sei. Por exemplo, eu vou entrevistar agora vocês. Vocês, dentro dessa ajuda, né? E de como a ajuda de outra pessoa, que pode ser o esposo, a esposa, realmente desafia para amar mais e melhor. Qual é a sua experiência com isso? E não só entre vocês dois, também vocês com seus filhos, mas como a experiência de ter outra pessoa do lado, diferente, com sua educação diferente, me desafia para amar mais e melhor, mais puramente.
Tem experiência disso? Profunda pergunta, né? Normalmente a gente só escuta aqui, né? Meu irmão, aqui é para todos. Mas foi bom. Mas realmente é um desafio muito grande, porque a gente tem aqui famílias, criações diferentes, e a gente se dedica, a gente tem que abrir mão de muita coisa para viver a dois, mas abrir mão não de falar, poxa, que droga, vou ter que abrir mão disso para conseguir viver ou conviver ou ter um matrimônio saudável, mas falar que bom que eu preciso abrir mão disso para ter a minha vida mais plena e mais feliz, né? E algo que a gente sempre tenta é falar, poxa, a gente, graças a Deus, a gente vive um matrimônio muito bom. Sim. Né? A gente tem várias dificuldades, várias, né? Temos nossas discussões, às vezes a gente quer criar o filho, eu quero de uma forma, ela quer de outra, então a gente equilibrar isso e conseguir falar, poxa, vamos conversar disso aqui nos bastidores para que nossos filhos não vejam que a gente tenha essa dúvida de para que lado que a gente vai e tal. Mas algo que a gente também busca muito sempre quando a gente percebe as bênçãos, porque a gente recebe bênção o tempo todo, mas a gente é muito mesquinho e pequeno e às vezes a gente não percebe. Né? Mas então quando a gente percebe, a gente fala, poxa, a gente não pode guardar isso só para nós dois, né? A gente precisa transbordar isso. Sim. Então a gente tenta colocar isso sempre em prática no nosso casamento, com os nossos filhos, com os nossos amigos, para que a gente possa, e para as pessoas que estão próximas da gente, que a gente encontra, que fala que quer casar, que tem uma vida a dois. Então a gente tenta abençoar o casamento, a união dessas pessoas. Né? Legal essa pergunta do Padre Daniel, porque hoje uma pessoa falou comigo, né? Porque acabou de ser meu aniversário, eu fiz uma festa e tudo, e até a humildade do Sérgio em naquele momento entender que a comemoração era minha. É claro, de nós dois juntas, mas... E as pessoas falaram, poxa, Yara, que humildade que às vezes um tem de reconhecer que agora é o outro. E eu vejo isso, por exemplo, a gente já passou por várias dificuldades, Padre Daniel, mas às vezes eu abria mão de ter algo que eu queria muito para dar para o Sérgio. E vice-versa. E vice-versa. E vice-versa. A gente consegue reconhecer. Enfim, agora é o momento dela, então deixa eu ficar aqui em bastidor e segurar as pontas dentro de casa ou alguma coisa que precise para que ela possa ter o destaque que ela busca, que ela merece. E várias vezes foi o contrário, né? Ela ficar ali cuidando de tudo para que eu pudesse alcançar aquilo que a gente precisava também. Eu individualmente, nós como casal. Mas a gente busca sempre colocar a família em primeiro lugar. Por mais que talvez eu tenha um desejo de conquistar alguma coisa, de buscar alguma coisa, eu não simplesmente vou lá e vou fazer. A gente sempre discute, conversa, porque talvez aquilo que eu quero para mim, que seja uma realização minha, talvez pode me afastar dela, ou me afastar da minha família. Então não adianta nada eu conquistar, levantar um troféu ou alguma coisa que seja, e me distanciar dela. Então, aquele troféu passa a não valer nada. Pelo contrário, né? Passa a ser um peso dentro da nossa casa. Então, eu acho que o diálogo nos ajuda bastante nesse ponto, né? E muito interessante essas duas experiências que comentaram, porque, de alguma forma, quando essa comunhão tem como referência algo fora de si mesmo, Sim. Neste caso Deus, né? Mas um ideal superior, dá para encontrar sempre o caminho, o jeito. Mesmo se hoje tenho que renunciar, amanhã um dia os dois renunciamos, mas não se trata de levar aí contagem de quantas vezes renunciou eu. Estamos buscando um ideal superior a nós mesmos. Eu gosto muito de uma descrição que faz um bispo americano, Robert Barron, né? Que ele é um grande pregador e influencer até. Mas ele mesmo não se considera influencer, mas ele influencia muita gente. E ele fala da diferença entre o egodrama e o teodrama, né? O egodrama é aquela história construída ao redor de si mesmo, né?
dos meus projetos e ambições. E às vezes podem ser coisas muito boas. Sim. Tenho certeza que os 100% dos matrimônios, estou talvez exagerando, mas que começam no dia em que se unem, eles querem construir algo bom. É muito bem intencionado. Ele só que às vezes fica só nisso, em mim ou em nós aqui, né? E não, temos que colocar algo superior a gente, porque eu já sei que eu sou frágil, eu conheço meus limites, meus falhos. Quando se une a outra pessoa limitada, pode ser muito capacitada e habilidosa, mas ainda é frágil. Então vai ser duas fragilidades conseguindo, construindo o quê? Quando coloca o teu drama, quando coloca o projeto de Deus. Na minha família, por exemplo, vocês perguntaram sobre a vocação. Se não fosse precisamente por essa capacidade dos meus pais de enxergar que eles faziam parte de uma história ainda superior, maior, que era de Deus, eu não estaria aqui de jeito nenhum. Quando eu comecei com 13 anos, morando em uma cidade diferente dos meus pais, e eles contam, eu fiquei sabendo isso 10 anos depois, mas que naquele dezembro de 98, que eu começava a escola lá na Colômbia, eles foram me visitar. E eles iam com a certeza de que eu ia voltar com eles. Já passou o verão, o verão, lá não tem verão na Colômbia, mas já passaram as férias, já era o momento de voltar. Eles diziam, já passou um mês lá, vai voltar. E eu falei, não, eu quero ficar, eu quero estudar aqui. Meu pai e minha mãe aceitaram, mas para meu pai foi muito difícil, foi muito dolorido. Eu era o caçula, mas ele falou, como meu filho vai ficar aqui? Mas ele não falou isso, ele pensou isso. E voltando para casa, os dois chorando, mas aí a fé da minha mãe, eu soube isso depois, mas dizendo que ele quer, Deus chamou nosso filho. Deus chamou 13 anos. Nossa. E meu pai, era um caminho de ônibus de 5 horas e meia para casa, e eles me contaram depois que chorando os dois, mas dizendo que Deus chamou o filho. E ele quer. Então vamos apoiar. Mas curioso, se me permite, 6 meses depois, quando eu tinha que ir para a Argentina, foi para minha mãe e falou, calma, uma coisa era Medellín e outra Que coisa 5 horas estava ali, né? Então aí minha mãe, como Deus está chamando o nosso filho, mas calma, isso é demais. E aí foi meu pai que falou, agora vamos apoiar o caminho que Daniel está trilhando e que Deus está fazendo com ele. Então, viu? Eles, óbvio que amavam profundamente a gente, mas Deus era a referência. É até um respeito ao primeiro mandamento, né? Porque se Deus está chamando, você libera porque a gente ama a Deus acima de todas as coisas. Acima de todas essas coisas. E por isso, me impressiona muito. Meu pai, apesar de que não era muito praticante religioso, né? Uma parte da sua vida, mas era um homem que tinha uma estrutura de valores muito sólida e que para ele a família era sua missão. Mas que momentos como estes, ele revelava essa visão sobrenatural. Porque eu me pergunto agora, depois de todo esse tempo, como esses dois deixaram uma criança de 13 anos? Eu tô pensando, a minha tem 12, eu falo, caramba, é ano que vem. 13 anos, e confiar, óbvio, talvez me sinto velho dizendo isso, mas os tempos eram diferentes. Sim. Mas eles confiaram que tinham um projeto superior. Aqui conclui esta ideia com essa frase do autor do Pequeno Príncipe, né, Saint-Exupéry, que ele fala, o amor não é se enxergar um ao outro, é enxergar os dois juntos a mesma direção. Eu gosto muito dessa definição. Amor não é enxergar, não é se retroalimentar. Porque, outra vez, isso é muito fino. Eu não sou suficiente para mim, não vou ser suficiente para... Não é se enxergar um ao outro, é enxergar juntos na mesma direção. É ir a algo além da gente. Eu gosto muito disso. É bonito. Por isso não nos podemos perder. Quando um matrimônio busca se fazer feliz um ao outro, é a melhor receita para estar frustrado ou 366 ou 5 dias no ano. Mas quando a gente sabe que tem um Deus que vai cuidar dessa felicidade, aí é mais tranquilo. Ótimo. E o pecado na vida do casal? Se eu tô pecando sempre na minha vida, ela tá lá rezando. Ou ela tá fazendo certo, ela tá seguindo os mandamentos. O que o senhor imagina assim, o afastamento que cria no casal,
ou se nós dois juntos estamos pecando, porque aí, a gente falou antes, né? O casal vai junto para o céu, né? Ou devemos, né? Buscar isso, né? É o ideal. Devemos buscar isso. Mas aí um está nessa direção e o outro está nessa. E aí esse pecado vai afastando, vai criando obstáculos entre a gente. Como é que a gente lida com isso, assim? Não tem receita, né? Não tem receita, mas você toca um ponto muito, muito importante, porque, primeiro, a realidade do pecado. A realidade de que nós nunca vamos estar à altura do ideal que buscamos. Cristo foi muito exigente. Antes de entrar na vida matrimonial, falemos da vida cristã, individual, vocação pessoal. A cada enunciado das bem-aventuranças é um tapa, desculpe aqui a expressão, um tapa na cara do nosso orgulho de dizer, eu não vou conseguir chegar a isso, eu não vou conseguir fazer isso. A vida que Cristo nos propõe é algo que está muito além do que a gente consegue fazer. Mas em primeiro lugar, então, é entender que eu não vou ser suficiente. Quando eu chego a qualquer estado de vida, falando do sacerdócio ainda mais, mas achando que eu já sei como vai funcionar, eu já fiz os estudos, eu já fiz todas as coisas, eu já fiz cursos, li livros. Quando chegamos com essa prepotência, às vezes desde uma boa intenção, nunca vai dar certo. Por isso essa frase, né, eu vou te fazer feliz, é muito romântica, muito boa. Eu já escutei isso 1000 vezes. Mas se a gente acredita isso 100%, é uma fórmula muito errada. Porque eu não consigo te fazer feliz, porque nem eu consigo ser feliz todos os dias às 5 da manhã, quando tenho que acordar. Agora, como vou te fazer Quando feliz? tem que treinar para Quando corrida, tem que né? treinar para correr, quando temos que ir e buscar os filhos por a 15ª vez na semana. Sim. Não posso, então, isso é reconhecer que não sou suficiente e com humildade. Porque nessa humildade, nessa humilde realidade, é quando abrimos espaço à ação de Deus, à graça de Deus. A graça de Deus vem a tocar essa humanidade para elevar, para poder redimir o que tenha que redimir e depois elevar. Então você fala, o que fazer? O primeiro é isso, reconhecer com muito que eu estou em uma situação de fragilidade. Sim. Não tenho que cair no vitimismo, né? Nem ficar dizendo, sou ser humano e por isso erro. Isso não. Mas dizer, ok, já que esse é o contexto das nossas vidas, então, como posso me abrir à graça de Deus? Como posso permitir que Deus possa intervir nas nossas vidas? Como posso me deixar guiar? Aqui estou soltando algumas ideias assim, muitas vezes em ordem, daqui a pouco chega a ordem. Mas por isso é tão necessária essa humilde obediência também às orientações da igreja. Porque a igreja é aquela mais sábia e muito experiente, que já sabe aonde vai ser o buraco, já sabe qual coisa vai dar errado. Então, quando a igreja diz, não façam isso, não siga nesse caminho, é porque já sabe que vai dar errado. Não, mas a gente vai dar um jeito. Não vai. O jeito vai ser bater de frente contra o poste. Esse é o jeito de todo. Quando a gente... Então, por isso, reconhecer que eu não sou suficiente e que juntos não somos suficientes. Então, precisamos essa humildade, mas também depois essa obediência, essa escuta, essa capacidade de saber, de nos deixar guiar, primeiro por uma vida de oração profunda, por uma obediência à igreja, às vezes de uma forma pontual, buscando um aconselhamento de pessoas mais experientes e sábias, né, que possam nos conduzir ao ideal. Então, isso de forma geral. Mas eu gostaria de aproveitar essa sua pergunta, Sérgio, para trazer algo aqui. Por favor. Porque, como eu falei, esta é uma parte preferida minha. Vamos beber na fonte. Assim, existe... O livro de Tobias tem várias partes, né? E eu acho que para esta reflexão só é necessário uma ideia. Tobias vem de uma família que caiu em desgraça, sobretudo seu pai, Tobit. O pai mandou ele dizer, vai lá, filho, eu tenho um parente meu, Raguel se chama. Ele tem um dinheiro meu, vai lá e traz dinheiro porque a gente vai morrer. Então Tobias está nesse caminho sozinho, um anjo, ele não sabe que é um anjo, mas o anjo Rafael começa a acompanhar ele. E então Rafael fala para ele, olha, você vai chegar lá na casa de Raguel
e ele tem uma filha, Sara. E Sara vai ser a tua esposa. Mas Tobias já escutou coisas sobre Sara. Sara tinha sido casada 7 vezes e os maridos morreram na noite de núpcias. Então, Áureo, aqui traz todo esse elemento de algo acontece com Sara, algo está errado. Ou ela está matando os maridos, ou o demônio está matando. Mas Sara não é uma boa notícia. Nunca. Bad news, né? Sara não é muito legal. E mas então, olha o que diz aqui Tobias, para reconhecer, como ainda o capítulo 6, mas como diz, para reconhecer a sua fragilidade, ele diz, meu irmão, ouvi dizer que ela já foi dada em casamento 7 homens, e todos morreram na noite. E depois diz, por isso eu tenho medo. Eu tenho medo porque eu sou o filho único do meu pai. E se eu morrer? Eu tenho medo de morrer, mas depois tenho medo pelas consequências que isso vai trazer. Sim. E a resposta do anjo aqui diz, não te lembras das instruções do teu pai de ir lá e casar com essa? Agora, pois, escuta, meu irmão, não te preocupes com aquele demônio, com aquele mal, e aceita-a. Sei que esta mesma noite ela te será dada como esposa. Só que aqui... não temas, ela foi destinada para ti desde sempre e tu a salvarás. Quando a gente lê estas com a luz da fé, como deve ser a Bíblia, e entendendo que um anjo que está dizendo isto a Tobias, o anjo reconhece que as coisas estão muito perigosas. Tem um mal que está atingindo Sara e por Sara chega a seus maridos. E ele fala, não tenhas medo. Primeiro porque esta mulher foi destinada para ti. Existe algo que tu ainda não conheces, que está fora da vontade de vocês dois, que está conduzindo esta história, né? Aqui diz, ela foi destinada para ti. Claro, depois a gente vai reconhecer que é a mão de Deus. Sim. E depois diz, e tu a salvarás. Então, é saber, outra vez, que as coisas podem estar ruins. Neste caso, você falava do pecado, às vezes vícios. Muitas vezes podemos falar de um passado frágil de alguns dos cônjuges, ou às vezes pode ser de um namoro levado de um jeito errado. Podem ser 1000 coisas. O pecado presente na vida do matrimônio. É uma realidade. Mas quando a gente sabe, ok, não vou eu resolver isto, eu vou precisar de me abrir à intervenção divina. De um Deus que está conduzindo a história, que Ele quer participar, não para controlar, não para manipular, mas para resgatar, para curar. Então aí quando você dizia, um dos cônjuges está errado, outro pode ser ocasião de salvação, né? E quando a gente pula para aquele capítulo 8, eles casam, está na noite de núpcias, e Tobias está com a preocupação de que é agora... O medo. Agora vamos fazer o testamento, vamos colocar aqui o assunto. Mas olha o que fala aqui, outra vez essa visão sobrenatural. Todo mundo foi embora, Tobias levantou-se do leito e disse a Sara, levanta-te, minha irmã, oremos e supliquemos ao nosso Senhor para que nos conceda misericórdia e saúde. Ele outra vez traz a Deus. Ele sabe, eu tenho um problema porque minha família está pobre, está em desgraça por toda uma série de problemas que aconteceu em Nínive, a cidade dele. Você tem um grave problema, está matando todos os maridos, está morrendo. Mas depois o coração de Sara, o impacto que isso tinha na alma dela. 7 vezes Sara entrou em matrimônio dizendo, agora vai ser, vou cumprir minha vocação. Agora eu conseguirei ser uma mulher, uma esposa, uma mãe. E 7 vezes enterrou seus maridos. O coração desta mulher estava feito pedaços, pó. Ou seja, era uma situação de muita fragilidade, de medo, de insegurança, mas eles souberam enxergar juntos a mesma direção. Levanta-te e vamos rezar para que Deus nos conceda misericórdia e saúde. E olha como começa essa oração. Está num momento de angústia, em um momento muito inseguro, e ele começa dizendo, Tu és bendito, Deus dos nossos pais, e é bendito o teu nome pelos séculos dos séculos. Te bendigam os céus e toda a criação por todos os séculos. Ou seja, o rapaz
sabe que eu talvez vou morrer quando termine de rezar, mas ele começa a louvar a Deus. Começa a reconhecer a grandeza de Deus. E depois diz, tu fizeste Adão e lhe deste como auxiliar e amparo Eva. E de ambos surgiu a descendência humana. Tu foste que iniciaste este negócio aqui. Deus, tu foste a origem dos matrimônios. Tu deste a Adão, a Eva, como auxiliar e amparo, refúgio, né? Então, como que Tobias traz a verdade da fé sobre o matrimônio, dizendo, isto não é um negócio de nós dois. Não é porque você é bonita e cozinha legal, e porque você é forte e sustenta a casa. É porque Deus nos uniu. Deus iniciou. Quando você traz isso, então acontece o que aconteceu com eles. Depois diz, agora não é por desejo impuro que me caso com esta... ele faz minha irmã, porque estamos no contexto semítico, onde, enfim... mas com reta intenção. Aí onde ele purifica a sua intenção. Aí é quando ele diz, tenho medo, vou morrer pelas estatísticas com esta mulher. É o que tudo indica. Esta mulher está insegura, está despedaçada talvez por dentro, mas eu faço isso com pureza de intenção. Eu faço isso com reta intenção. Então, ele deixou de fora toda essa bagunça, esse caos. Sim. Porque eu estou participando de uma história que começou com Deus. Ele foi quem criou os matrimônios. Então, eu estou fazendo parte de um matrimônio com ele. E aqui é quando diz, sé misericordioso comigo e com ela e concede-nos envelhecermos juntos. Ele foi ao ponto, né? Eu quero chegar a velho. Disseram ambos, amém, amém, assim seja. Amém, amém. E dormiram a noite inteira, né? É muito bonito como ele, a partir dessa oração, realmente continua o caminho, dá o seguinte passo. Quando a gente experimenta uma união conjugal, onde o pecado está presente, ou seja, o 100% das uniões conjugais, mas sobretudo quando tem alguma situação um pouco mais difícil, de vício, de mágoa, ou algum passado muito, muito triste, enfim, quando o pecado está presente, é importante saber parar, como Tobias, e trazer a Deus. Ok, isto é real, mas não é toda a realidade. Esta mágoa, esta traição, este vício é real, mas não é toda a realidade. Existe a realidade, com E maiúsculo, Deus. Vamos começar com Ele, vamos ver como iluminamos com Ele esta situação, né? E óbvio que aí é quando a alma se abre, a graça se percebe, porque a graça sempre é dada, mas nós nem sempre a percebemos, e a usamos. E vivemos de acordo com a graça. E depois a história continua. O livro não acabou aí. Depois seguem novos capítulos. Só para concluir essa parte interessante que o pai da Sara, de noite, quando eles vão dormir, falou para um dos servos, ei, vai lá e abre uma cova no jardim. Porque, enfim, tudo indica que... E quando acorda, ele manda para ao servo, vai lá e veja se estão vivos, porque se não estão, a gente pega o corpo de Tobias, enterra e aqui não aconteceu nada. E então o servo vai lá, abre e vê que os dois ainda estão dormindo e respirando. E volta e dá a boa notícia. Então Raguel diz aqui a história, e Raguel mandou então encher a cova, porque então já não precisavam dela. Então a história continuou muito engraçada. Até o pai dizia, nossa, aqui chegou o oitavo, né? Mas não, graças a Deus não precisou. Mas, enfim, não sei se responde diretamente a questão, mas para mim tudo está focado nessa primazia e participação de Deus. Que, se sou muito honesto, deveria ser na nossa participação na história de Deus, em saber que nós não somos os protagonistas da história. Nossa. É uma ótima reflexão pra gente. Desculpa, eu sinto que estou falando... Não, tá maravilhoso. Perfeito. E é engraçado não, né? É até triste, na verdade. Não é engraçado. Mas quando a gente tá num momento de pecado, quando a gente tá há muito tempo sem confessar e tal, a gente parece que vai cada vez dando um passo para trás. Né? Eu preciso buscar a Deus, mas não sei se a gente fica envergonhado. Se eu te fiz algum mal, eu passo perto do Senhor e vou cortar a volta, né? Estou em débito
com o padre Daniel e vou, enfim, fico com vergonha. E às vezes a gente fica com essa vergonha de Deus, não sei, né? Então, não sei se é não se sentir merecedor ou não sei, né? Às vezes eu vou cada vez me afastando, ao invés de procurar, de pedir desculpa, de pedir perdão, de tentar me aproximar, eu acabo me afastando. Acho que talvez a gente esquece da misericórdia que Deus tem pra gente, né? Sempre tem espaço para misericórdia? Olha, enquanto você falava, vinha o seguinte, a gente escuta muito sobre a misericórdia, né? No final, para nós, o jeito como Deus nos ama é misericórdia, né? O Papa Francisco falava isso, o nome de Deus é misericórdia, né? Por quê? Porque a misericórdia é o tipo de amor que a gente não merece, mas é o amor que a gente precisa. Sim. Né? Não são minhas palavras, aqui eu empresto frases, né? Esta é de outro sacerdote americano. Mas é um tipo de amor que a gente não merece, mas que precisa, né? Mas é engraçado porque não é uma misericórdia que chega depois quando a gente pisou na bola. Você comentava da vergonha, que não é nada novo, já na primeira página, primeiras páginas, Adão e Eva se esconderam depois de pecar. Por quê? Porque a gente descobre que não fui a pessoa que eu deveria ser, não sou o marido que eu deveria ser, não sou o sacerdote que eu deveria ser, não sou às vezes o profissional, o pai e a mãe que devo ser. Vergonha, isso é um efeito do pecado. Mas a misericórdia não chega depois, porque se a gente para a pensar, e eu como sacerdote, mas acho que isso pode, acho não, certeza pode ser aplicado a outros. Algum momento de raiva e num momento de estresse tratei mal uma pessoa, mandei embora, ou falei, não posso ir no hospital porque estou ocupado. E enquanto disso, estou assistindo o 5º episódio da temporada do seriado do momento. Ok, muito grave, muito ruim, e depois sinto mal. Nossa, eu não devia fazer isso. E, cara, uma é me esconder, me culpar, justificar, começar a criar todo esse ciclo vicioso do pecado. Mas eu paro a pensar e começo a perceber que apesar do que eu fiz, ainda muitas coisas acontecem. Ainda eu sou ocasião de muita bênção. Ainda tem pessoas que pedem meu conselho. Ainda eu tenho a capacidade de ir e interceder por alguém. Vocês têm seus filhos que vão e falam, pai, e dão um abraço, né? Tem uma mesa que tem um jantar à disposição. A misericórdia não é algo que chega depois, é algo que está acontecendo. Mesmo quando a gente está, na miséria, acontece. Deus continua amando enquanto a gente está envergonhado, se escondendo atrás de um arbusto. Deus continua amando. Então, meu conselho, e o que eu muitas vezes falo em direção espiritual, porque também, sou honesto, é o que eu preciso fazer. Quando a gente sente essa pobreza da nossa resposta a Deus, é parar e contemplar que, olha, o sol ainda está iluminando, né? Ainda muita coisa bonita está acontecendo. Pode ter uma discussão, acontece que possa ter um momento muito difícil, mas parem, deixem esse momento, não neguem ele, nem escondam embaixo do tapete, mas isolem ele e depois enxerguem o tanto de outras coisas boas que continuam acontecendo. O tanto que a pessoa, vocês falavam a dinâmica que um padre fez com vocês sobre aquilo que gosta do outro, como se sentem amados. Isso, saber perceber que a outra pessoa ainda demonstra amor de 1000 formas diferentes. Então, vamos a partir dessa grandeza e riqueza, vamos reparar aquilo que está estragado, né? Mas o problema é que o pecado é isso, o pecado é muito tirânico. O pecado absolutiza tudo nesse ponto. Você fez isto errado, né? Ok, quando era criancinha, bom, nós estávamos no seminário, um padre me ensinou isso e ficou muito gravado. A vergonha não é de Deus, o arrependimento é de Deus. Mas a vergonha não é de Deus, porque a vergonha te define com a falta. A vergonha te diz, você é isso. Você é uma pessoa colérica, brava, rabugenta, esse é o pecado. O arrependimento não. O arrependimento diz, você fez algo que não é o que você é. Você fez algo que não te pertence. Então, coloca a coisa no seu lugar. Nós podemos fazer coisas
que não pertencem à nossa ideal. Mas ok, a gente repara, eu fiz algo, recolhe e bom. Quando a gente se define com o pecado, aí estamos, mas isso é demônio, porque o demônio, infelizmente, ele se definiu pelo seu pecado, sua traição e rejeição de Deus fez dele o demônio, alguém separado, alguém deformado, né? Mas nós não, nós temos ainda a graça de um Deus que continua nos amando, redimindo e dando 1000 sinais. Por isso você falava, não, às vezes eu não sinto vontade de ir na confissão. Ok, se você não consegue chegar lá ainda, pelo menos você tem sua família, tem sua casa, comece a perceber o tanto de coisa bonita que continua acontecendo. Que de alguma forma um Deus dizendo, ei, Daniel, olha que eu te estou esperando, eu te amo, né? Vem, eu estou esperando. E quando a gente presta atenção a isso, a gente volta. Minha experiência é quando uma pessoa se afasta da confissão, é porque se deixou definir pelo que fez. E não pelo que é. E muitas vezes nem lembra o que fez. Muitas vezes eu fiz algo muito errado e me afastei de Deus. E que foi isso errado? Algo muito errado. Não temos que seguir esse jogo deformado do pecado, do demônio, do mal. Entremos na teodrama, né? Na história de Deus, que é sempre cheia de oportunidades. Muito bom. Só coisa boa. Mas a gente tem melhorado muito nisso. Eu falo com o Sérgio, às vezes a gente confessava bem, a gente melhorou muito. Era péssimo. E até porque a gente vê as nossas filhas. A Ana Luísa, ela confessou e aí tinha a primeira Eucaristia. E ela confessou assim, uns 2 dias antes da primeira Eucaristia, né, amor? E ela fez questão de no outro dia ir de novo, entendeu? Ela queria estar preparada. Então, é impressionante como os filhos são um canal de graça para os pais, né? Mesmo se os pais são muito devotos ou não, sempre os filhos trazem uma renovação espiritual, um desafio espiritual. Sim. Eu tenho um monte de dúvida aqui para ir perguntando. Aproveita. Vou aproveitar. Que não posso mentir. Também não posso usar ChatGPT, porque... Não tem jeito. Você falou, falando do pecado, falou do demônio. Hoje, às vezes, a gente tem muita pessoas minimizando o pecado, minimizando o demônio, a participação do demônio no cotidiano, na vida das pessoas, assim. A gente precisa saber que ele existe, primeiro, uma pergunta se o demônio existe. Segundo, a gente precisa estar atento também às maldades que ele faz para a gente se afastar. Enfim, como é que a gente deve enfrentar isso? Eu acho que a mesma vida de Cristo é muito, muito clara. Cristo, quando começou sua vida pública, ele quis, voluntariamente, livremente, passar também pelo desafio do mal na vida, pela presença do mal através das tentações, né? Sim. E ele aí manifestou claramente as fontes da tentação. Você fala do demônio, mas o demônio não é que aparece assim, e começa a dizer, vai fazer isso. Não, o demônio sempre age por outras causas, né? Às vezes de uma forma muito... Não, às vezes não, a maioria das vezes, de uma forma muito sutil. E a gente sabe, né, o mundo, o ambiente deformado, né, às vezes uma cultura que se afasta de Deus e começa a transmitir um ideal muito confuso. As tentações do mundo, né, a gente sai pela rua e infelizmente encontra coisas de desonestidade, de mentira, de luxúria, coisas de falta de autenticidade, enfim. O mundo, infelizmente, nos tenta, nos atinge, nos contamina. E esse é o problema, nos contamina. Porque nós não somos uma bolha que nos contamina. A gente começa, depois de assistir um filme que pode ser muito bom, mas de alguma forma, como que isso, quando é um filme que pode ser bom, mas tem ideais deformados, como que isso, de alguma forma, sentido, mexe com a gente. Ok, o mundo. Depois temos a nossa própria natureza, né? Nós estamos estragados,
estamos fragilizados. O pecado original nos deixa uma concupiscência, uma inclinação ao mal, a uma resposta rápida, a uma busca pelo meu próprio interesse por acima de outras coisas e às vezes do mesmo Deus. Então, essa é outra fonte do mal. E o demônio aproveita isso. E depois, óbvio, estão também intervenções diretas do demônio, que ele pode agir, né? Mas às vezes, momentos que chega uma raiva meio descontrolada, meio imprevisível. Bom, ele está mexendo com nossas paixões de uma forma direta, né? Ou também no campo da nossa afetividade ou da nossa fé. Será que Cristo não existe, na verdade, na Eucaristia, né? Coisas que às vezes eu estou rezando e começo a sentir, de repente, assim, né? Um afastamento, uma frieza de Deus. Às vezes pode ser algo pedagógico de Deus, às vezes pode ser uma intervenção do demônio, sempre por permissão de Deus. Então, existe isso. Então, existe. O demônio existe. Como age ele? Dessa forma. Ele usa os elementos deformados do mundo, da cultura, da história, da nossa própria humanidade, para nos confundir. Mas como lutar com isso? É o mais fácil que nós conhecemos desde o ABC da catequese antes de receber a primeira Eucaristia. Uma das primeiras coisas que a gente aprende é a rezar. Sim. A gente aprende o Pai Nosso, aprende a Ave Maria. Usar essas orações podem ser tão triviais, Pai Nosso, Ave Maria, mas Pai Nosso é a oração que o mesmo Filho de Deus nos ensinou. Sim. Se eu não sei o que pedir a Deus, fale isso, aí está pedindo tudo. O Ave Maria, né, uma oração mega bíblica, onde nós usamos da Escritura para pedir a intercessão como está essa devoção, da omnipotência intercessora de Maria, da nossa Mãe do Céu, né? Então, oração. E às vezes, eu recomendo muito isso, eu aprendi muito das equipes da Nossa Senhora, essa oração conjugal. Sim. A oração conjugal é algo fundamental. Como pais, eu percebo muito, e é muito bom, tomara todos consigam fazer isso, a oração com os filhos, né? Antes de dormir, quando acordam, às vezes indo para a escola, colocam aí uma homilia. Ótimo, muito bom, é essencial. Porque isso vai alimentando a fé dos filhos. Mas não é suficiente. Isso é algo que o casal faz para que os filhos, para outros, mas não alimenta diretamente eles. Que importante é a oração conjugal. E assim a oração tipo Tobias e Sara. Vamos levantar, vamos juntos rezar. E que o esposo conheça o coração da sua esposa através da oração. Isso é muito íntimo. Porque eu posso, sim, eu vou rezar aqui pela esposa. Eu rezei pelas suas intenções, pelo seu concurso. Ok, legal, você fez uma oração. Mas quando você verbaliza a oração, e aí junto com sua esposa diz, ok, Senhor, eu te peço por ela, está muito cansada, ela está dando conta, mas eu sinto que precisa saber que ela está sendo abençoada por ti, que nós agradecemos o trabalho que ela faz. Quando você verbaliza isso, a esposa está escutando o coração do seu marido. Esse coração que está rezando a Deus. Isso é muito íntimo. Isso é muito bom. Então, eu nas equipes da Nossa Senhora, na equipe que eu acompanho, eu insisto muito nisso. Rezem, porque juntos, não só com os filhos, juntos porque isso vai alimentar e vai proteger desse mal. E depois da oração, a gente aprende os sacramentos, né? Então, a confissão frequente, a comunhão eucarística frequente, a comunhão espiritual. Às vezes, pode ter casais que estão numa situação irregular, Sim. não conseguem aproveitar deste sacramento de graça, mas existe também uma graça que Deus manda por outros. Ele não está limitado pelos sacramentos, por outros meios. Então, buscar essa participação na vida litúrgica da igreja. Então, seguir se alimentando, né? Buscar os sacramentos, a confissão para os que têm a oportunidade com frequência, porque isso nos purifica. O mal nos contamina só com respirar neste planeta. Sim. Mas também Deus nos purifica e nos regime só com estar pertinho dele. Então é muito fácil. É fácil. Precisa, óbvio, o grande desafio é perseverança. Precisa persistir, como diz nosso Senhor. Dos que perseverem no final, esses se salvarão. Deus não falou dos que nunca caem,
Ele nunca falou dos que nunca erram e pecam, não, dos que perseveram até o final. Perseverar, é isso que a gente tem que fazer. E a gente tem a vida de vários santos, né? Que tiveram uma vida errada durante um bom tempo, né? E depois passou pela conversão e se tornaram santos. E a gente tem como exemplo aí, então, dá tempo, né? Eu não preciso esperar, né? Claro. Ficar esperando pro final, porque eu não sei que dia que é o final. Deus então, não está esperando, agora. Deus já está trabalhando, né? Então, que a gente comece agora, né? Então, é só prestar atenção. O que nos ajuda muito, Padre Daniel, até em linha com o que o senhor falou, é estar sempre ajudando na igreja, né? E teve algo surpreendente que aconteceu com a gente há uns 2 finais de semana atrás também, né, amor? Que a gente estava ajudando no Segue-me. E uma jovem de 22 anos deu uma lição. Assim, de verdade, a gente precisava ouvir aquilo. Eu acho que todos que ali... Deus não faz nada pela metade, né? Todos que ali estavam precisavam ouvir. E ela falou, o pecado por si só é algo que você pode evitar olhando todo o contexto. Então, por exemplo, o que me leva ao vício? Evita o que te leva ao vício. Você não precisa esperar chegar lá. Então, assim, ela falou, isso foi algo que marcou muita gente. Porque uma jovem de 22 anos fala, poxa, a gente precisa evitar o que nos leva ao pecado. E aí tem vários vícios, né? Por exemplo, tem o vício na pornografia. Né? E a pessoa, mas por que eu estou buscando... Exato. Né? Em que a situação emocional é sempre a fuga para mim, ou em que contexto, em que lugar da casa, é tudo isso. O momento de raiva ou de desonestidade, a gente vai conhecendo o campo de batalha. Realmente foi uma jovem. Uma jovem. Essa jovem já tem quilometragem. Tem. Pois é, e isso é muito bonito, ver como muitas pessoas falam, os jovens estão afastados da igreja. Não, os jovens, eles têm uma experiência de vida que quando eles usam essa experiência para poder se aproximar de Deus, é uma riqueza enorme, pode ser novos, né? Mas sempre tem algo que aportar. E a gente está aberto a isso, aos chamados que a igreja nos dá. Porque tem muita gente que fala, é difícil, eu vou à igreja, mas às vezes não me sinto pertencente. Mas para você se sentir pertencente, você tem que se deixar pertencer. Exato. Então, poxa, eu falo assim, a gente tem buscado muito isso, né, Sérgio, de estar no meio de casais, no meio de jovens, crianças, né, nossos filhos, que daqui a pouco estarão nesses encontros de jovens. Então, assim, como isso tem contribuído para a nossa vida em casal, para a nossa vida em família. Não, e até este mesmo apostolado que vocês estão fazendo, eu agradeço demais, porque estão levando luz para muitos de nós, né? Estas conversas, como eu falei no início, é um grande alimento para também na vida sacerdotal. E vocês eu agradeço, porque quantos corações no silêncio de uma viagem aí no carro, na rádio, aí sozinhos escutam um podcast, ou às vezes um dia que estão aí sem fazer muita coisa, colocam no YouTube e vendo, e abre uma nova oportunidade, traz uma luz, traz um novo combustível espiritual para continuar. Vocês estão tocando muitos corações que só na eternidade vão saber. Amém. Só vão saber quantas pessoas chegaram a Deus, né? por vocês. Então, muito ânimo, Deus continue sempre abençoando, porque nós abençoamos, mas são vocês que estão agora no trabalho. Obrigado. Aproveitar que o padre estava falando, né? Então, quem ainda não curtiu, tem que curtir, tem que compartilhar, tem que seguir o canal. Clássico, tem que comentar. Tem que comentar, tem que entrar no Spotify, compartilha. Né? Manda para aquela pessoa que precisa, né? E manda isso para muito todo importante. mundo, né? Porque, eu falo, todo mundo hoje, por mais que você está na caminhada ali de Deus e tal, a gente sempre precisa de mais e mais e mais, né? E compartilhar é muito fácil. É muito fácil. A gente tem tantos grupos para compartilhar memes, né? Sim, eu tenho meus grupos no Instagram. Eu tenho um amigo que a gente brinca e fala, pô, a gente só conversa por meme, né? Então a gente pode mandar coisa É a melhor produtiva. forma eu tenho meu grupinho de grávidas, né? Então sempre mando esses memes de grávidas sofrendo, então elas se sentem acompanhadas. Mas a gente compartilha tanta coisa. Compartilhar isso também, né? Também. Sem negar o outro que é saudável. Mas compartilhar isso que sempre vai ter uma pessoa, imagina. Uma pessoa que mude sua visão do matrimônio, que resgate seu amor primeiro, já vai ser enorme.
E a gente Que fala quem muito falou? isso, que se fez sentido para uma pessoa, para nós já valeu a pena. Alguém que falou também, eu não sei se foi aqui ou se foi... Falou assim, vamos em busca da 100ª ovelha, sempre, né? Sim. Então, aquela que verdade. desgarrou, a gente tem que tentar trazer de volta, né? E é isso. Você Mas falou não. que estava cheio de dúvida, tem Não. mais alguma dúvida? Sempre tem muita dúvida também de tudo. De tudo. Mas acho que Ontem foi a Santíssima Trindade, então bem, a gente está gravando Nossa, o dia depois da Santíssima Trindade. Sim. Oh, esse desafio, sempre o desafio da Esse homilia. é muito. Mas olha que Deus foi grandioso, porque conseguiu inspirar a comunidade, eu celebrei na Guadalupe, a comunidade a perceber como esse grandíssimo dogma para a gente é essencial. E tinha muito a ver com a comunhão do amor. Mas é tudo isso para dizer que foi um esforço mental, então agora dá Aproveite. para ver que já está, já a academia mental da Santíssima Trindade desgastou os poucos neurônios que a gente tem. Mas a Santíssima Trindade é uma dúvida que muitos católicos ficam na dúvida. Como é que é? Porque, poxa, são 3, é um. Parece um shampoo. 3 em 1. 3 em 1. Né? Então, realmente, é uma dúvida, e é dúvida real, e não só dos católicos, os nossos irmãos evangélicos e vários outros também ficam com muita dúvida, né? E é uma dúvida. Vamos encerrar com o senhor vai ter que explicar para a gente. Eu explico a Santíssima Trindade e com certeza quando eu termine de explicar vai ter uma fogueira lá fora me preparando. Como que conseguiu explicar a Santíssima Trindade? Esse padre colombiano, vamos queimar ele. Não, obviamente é um mistério, né? Mas queimar o padre na fogueira. Claro, que explicou algo inexplicável. Não, mas eu gosto sempre de começar esclarecendo os termos, né? Quando a gente fala de mistério, tem aquela questão, um pouco a definição popular de algo desconhecido, meio místico, assim, nebuloso, que ninguém consegue enxergar, mas aceitamos, é um mistério. Uhum. Mas não, tem uma etimologia que eu reconheço, pode ser questionável, mas que funciona, porque as palavras existem, né? E a seguinte etimologia vem do grego, né? Está composta de 2 palavras, mis e estéreo, né? Estéreo é enxergar. Mas mis é questionável. Eu já busquei e existem 2 versões, eu dou esta. Estamos agora, então vou dar. Mis é uma das traduções em grego, é ratinho. Eu me lembro muito bem, meu professor era latim ou grego, no seminário, que falava latim e grego, então ele sabe do que estava falando. Ele explicava esta palavra dizendo, quando se fala de mistério, não é algo nebuloso, é enxergar como um ratinho, né? Como quando uma pessoa não consegue enxergar bem e tem que colocar os olhinhos assim como para enfocar, para focar. Uhum. Então, mistério é isso, é algo que te força a focar, a deixar do lado todo o barulho e focar naquilo que é principal. Eu gostei disso. Então, mesmo se é questionável a etimologia, mas o significado e o sentido é totalmente válido. O mistério é aquilo que nos permite, que nos força a focar no essencial, no principal. Então, quando se fala Santíssima Trindade, um mistério, não é uma saída catequética para dizer, ninguém entende. Não é, ok, temos que focar, né? Tem que fazer um esforço. Né? Então, e quando falamos da Santíssima Trindade, 3 pessoas num só, Deus, não é um shampoo. Não é um shampoo, não é uma pizza dessas que tem 4 ou 5... Não, temos que entender o que queremos dizer com um só Deus, né? Nós estamos falando da natureza. Responde a pergunta de o que é. O que é Deus, é sua natureza. Usando o nosso vocabulário, né? Porque quando falamos de Deus, nossas palavras começam a ficar insuficientes. Ok, natureza. Como eu posso dizer, o que somos nós aqui? Somos seres humanos. Aqui tem uma natureza, né? Nosso super mega produtor aqui, mas aqui tem uma natureza. Mas quando falamos das pessoas, estamos falando de responder a pergunta de quem, né? Quem? Aí são 3 pessoas. E aqui temos 4 pessoas. Vocês veem 3, mas somos 4. Né? Tem o Michael que está atrás. Tá atrás, né? Que temos que reconhecer que sempre tem alguém nos bastidores. Então, essa pergunta. Só que nossa experiência humana, que
para nós, uma natureza corresponde a uma pessoa, né? Essa a nossa visão, nossa experiência de natureza e pessoa. Mas natureza nós já conseguimos entender que é uma, mas que pode ter diversas expressões dessa natureza. Vai fazendo sentido? Aqui estamos usando palavras muito limitadas, mas para ver que esse 3-1, não estamos falando da mesma coisa. Porque aqui vocês veem, somos 4, somos 3, mas é uma natureza. Mas somos 3 pessoas. Com Deus, com a natureza divina, é obviamente eterna, onipotente, infinita e toda aquela magnitude, pode expressar em 3 pessoas, sem tirar nada uma da outra, porque na nossa natureza humana é limitada, é humana. Então eu não tenho coisas que você tem, né? E assim, reciprocamente. Mas em Deus não. A plenitude, a eternidade, a perfeição da natureza humana, da natureza divina, se manifesta perfeita, eterna e totalmente nas 3 pessoas. Então estamos falando de 3 coisas, 3 pessoas numa numa natureza. E já, enfim, essa é uma explicação. Por isso explicações como o trevo, que se usa às vezes, é muito falso, é muito perigoso. De fato, é uma heresia. Parcianismo está querendo dizer que Deus está formado por partes. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são partes de Deus. Não, não, não. Porque nós dizemos, o Pai é totalmente Deus, o Filho é totalmente Deus, o Espírito Santo é totalmente Deus. Não é que, porque se você usa o trevo aqui, não é estes dois, este não é estes dois, mas em Deus, este é totalmente Deus, totalmente Deus, totalmente Deus. Então, o trevo é muito perigoso usar como meio. E depois está também o modalismo, que é outra, como usam a expressão da água, que assim como a água pode se manifestar em diversos estados, de gelo, sólido, líquido e vapor, então Deus também, não, isso também é super herético, não é dessa forma. De alguma, pode servir uma analogia muito remota, mas não se usa, não é nada próximo para explicar o mistério da Santíssima Trindade. Explicar o que o mistério da Santíssima Trindade revela. A gente nunca vai saber como isso funciona. Isso é importante. Por isso, a gente explica a verdade, explica a definição, explica o que Deus revelou de si mesmo. Mas, e como funciona isso? Faço ideia. De alguma forma, de uma forma muito inferior. Foi muito longo, mas é para que a gente não consegue explicar como 2 pessoas se amam. Sejam honestos. Sim. Ninguém explica como é que esta menina se envolveu com esse rapaz. Feio, narigudo. Amor, explique isso. Impossível. Impossível. Né? Então, tem coisas, mas eu posso dizer, descrever que se amam, porque, olha, a mim se complementam aqui, tal. Pode explicar coisas, mas explique o amor dessas 2 pessoas. Não posso. Nós também temos experiências de coisas assim. Só que com Deus isso é elevado a infinita potência. Tá aí a Santíssima Trindade. Aí está. Espero não ser... Não vai ter a fogueira esperando. Nem fogueira, nem o memorando do arcebispo dizendo: Padre Daniel, tem um agendamento. Venha conversar. Vamos conversar um pouquinho. Papa Leão. E Papa Leão, por favor. Assim é para conhecer ele. Vai ser um prazer, né? Mas não desse jeito, não. Como diz a Mariana, Padre Daniel, mais uma vez, imersivo. Imersivo. A gente teve que buscar lá no ChatGPT o que é um padre, né? Um padre não, mas é porque ela imersivo. adora a homilia do senhor. Ela falou, nossa mãe, o Padre Daniel, a homilia dele é muito imersiva. Então, quantos anos ela tem? 12. 12 anos. Eu nem conhecia essa palavra. A gente falou também, teve que procurar. Mas, Padre Daniel, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, sério. Foi um prazer muito grande. Né? A gente já se conhece, já se encontra, mas poder conversar um pouco mais e aprofundar um pouco mais para a gente foi uma honra muito grande. Obrigado mesmo pelo seu tempo, pela sua contribuição, pela sua dedicação em tudo que o senhor faz, com os casais que o senhor acompanha, com os casais que te procuram e com os casais que estão, não só os casais, né, com todas as pessoas que estão com os nos casais assistindo, que me acompanham, né? que te acompanham. Tem casais que são esse refúgio, né, Betânia, onde aí Deus realmente restaura muito. Então,
Eu peço muito suas orações, peço Com suas certeza. orações. Uma Ave Maria de cada pessoa aí Já vai é ser muito 55 bem-vinda. mil Ave Marias. Agradeço demais e peço as bom. orações. Amém. Muito amém. obrigada. O senhor estará nas nossas orações, com certeza. Ó, Aqui é uma lembrança. que lá. Né? Para quê? Para fazer unboxing? Pode. Como é que chama? A Mariana, as meninas adoram o barulhinho de YouTube, né? Esse tem um nome. Não sei. SM, algo assim. Coisa muito moderna já para mim. Ela adora. Vai ser assim. A gente exatamente faz. isso. Tem até efeito sonoro. Olha isso aí. A gente tem que ver se o Michael vai ficar bravo ou se ele vai ficar feliz com os barulhos. Tá sorrindo. Olha só, esto daqui. Eu sei coisas. Eu sou moderno. Olha, muito obrigado, Viver Aliança. Uma lembrança, no dia que o senhor estiver tomando um cafezinho, um chá, né? Lembrar da gente. Cafezinho. Da Colômbia, né? Pela olha, chá. Tá certo. Chá são momentos de doença. Mas tem chazinhos bons. Nossa, muito obrigado, viu? Deus abençoe. Que Deus abençoe o senhor, que possa continuar levando a palavra dele sempre em todo lugar e com a sua presença também, que nos alegra muito. Obrigado. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe. Vou dar a bênção final. Por favor. Posso dar? Por favor. A Santíssima Virgem Maria, Mãe da família, invoco a tua presença neste momento para acompanhar cada casal que nos escuta, que nos está assistindo, que talvez estas palavras, com suas imperfeições, deficiências, mas que transmitam esse amor eterno de Deus por cada um deles. Santíssima Virgem Maria, cuida dos teus filhos e filhas, que aqueles casais que estão se preparando para o matrimônio, que já têm um caminho feito na vida conjugal, possam sempre encontrar entusiasmo e renovar o seu amor, não a partir das suas próprias capacidades, mas de uma presença fiel, sempre estável e fecunda de Deus nosso Senhor. Que possamos sentir a proteção da tua maternidade, sempre através da nossa comunhão de vida, da nossa fé. E que, Pai Santo, tu que consagras todas as famílias a teu coração, nesse mês de junho, seja também o coração santíssimo de Jesus, que seja um refúgio seguro para tantas pessoas que te buscam e que querem chegar ao céu. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada. Que agradeço. E é isso. Boa noite. Até a próxima.